Senhor, para os amados irmãos, nesta tarde eu quero compartilhar agora no momento com um texto que se encontra no livro de Lucas 15, a partir do versículo 11, fala sobre a parábola do filho pródigo, que diz assim: e continuou e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda e vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei da presença a melhor roupa, e vestilho, e ponde um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus pés, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para ele, para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. É assim que o nosso Pai, o Eterno Salvador, o nosso Deus, ele nos trata. É desta maneira. Muitas vezes, por nada, saímos da sua presença, andamos por caminhos tortuosos, sem a direção divina, desperdiçamos tudo, parte da nossa vida, e quando nos sentimos em uma situação que já não temos mais o que fazer, a única oportunidade que temos agora é voltar para a casa do Pai. Esse texto aqui dá para que possamos refletir. É como se um pai de família tivesse 2 filhos, e esse pai de família fosse um grande empresário. Então esse filho mais novo pede parte da sua herança, e o pai vai, vende uma parte da empresa e dá a parte daqueles filhos, reparte. Esse filho sai, gasta com a meretriz, desperdiça todo o seu dinheiro e depois volta arrependido, e o pai o recebe de volta
e dando-lhe uma de novo, chama os seus empregados e diz: olha, esse aqui agora vai ser o gerente da empresa. E aquele outro filho que estava em casa, se sentindo magoado, não aceita a situação, mas é assim que o pai faz. Queremos entender o seguinte, que esse texto aqui não para só nesse capítulo aqui da parábola do filho pródigo, porque ele continua, porque antes do filho pródigo nós vemos aqui que falava sobre a dracma perdida, que a mulher tinha 10 dracmas ou 10 moedas e perdeu uma moeda, e aquela mulher foi, varreu a casa, acendeu a luz, varreu a casa até encontrar aquela moeda, e depois que a encontrou, se alegrou e chamou as amigas e foi se alegrar. Parece até uma palavra, por quê? Uma moeda, coisa de criança, uma mulher ter 10 moedas e perder uma, e agora ficar na situação tão alegre porque só encontrou uma moeda. Mas as coisas que Deus faz, tudo tem um sentido absoluto. Antes dessa dracma perdida também se fala sobre um homem que tinha 100 ovelhas, e uma dessas ovelhas ela saiu do rebanho e se perdeu. O que vamos entender aqui, para concluir esse texto, vemos aqui o contexto deste capítulo 15, é que aquela ovelha, quando estava no rebanho, ela já estava acostumada com um rebanho de 100 ovelhas. E quando ela saiu do rebanho, o que devemos entender que aquela ovelha sabia que estava perdida, porque já não estava junto do rebanho. Ela sabia que estava perdida, mas não sabia voltar. A segunda parábola diz que era a mulher que tinha a dracma perdida. Perdeu uma dracma. Uma dracma, uma moeda, não sabe que está perdida, mas está perdida. Mas ela não sabe que está perdida. A ovelha sabia que estava perdida. Então vemos o seguinte, esse texto conclui, Jesus estava falando aqui, e os fariseus, no início do texto diz que Jesus estava na casa e entrou publicando os pecadores, e Jesus começou a falar com eles e comer com ele. E os fariseus aqui, eles estavam murmurando, dizendo, por que esse agora, se ele fosse santo, se ele fosse o Deus, ele não estava comendo com pecadores. Jesus estava mostrando aqui, vemos aqui o texto do filho pródigo, parece que ficou assim sem uma conclusão. Mas a conclusão desse texto é porque conclui como no início, que diz que Jesus estava pregando para pecadores e comeu com os pecadores. E os fariseus, que eram os conhecedores do Evangelho, não estavam aceitando. Então, nós vemos aqui que a ovelha perdida, ela estava perdida e sabia que estava perdida. Era o filho mais novo. A moeda não sabia que estava perdido, era o filho mais velho que estava em casa e não sabia que estava perdido, mas estava perdido. E vemos aqui o filho pródigo, onde concluiu, mostrando assim a situação. Muitas vezes estamos na casa do Pai, nos achamos que não estamos perdidos, estamos bem, mas nós não estamos bem. Então que possamos aceitar as coisas de Deus como elas é. Porque muitas vezes olhamos assim e dizemos, mas não dá para aceitar. Eu já sirvo a Deus há tanto tempo e agora, de repente, aceita um moleque aí e agora tenho todo apoio. Mas a gente não deve pensar dessa maneira. Devemos saber que Deus, Ele nos ama e Ele tem um lugar preparado para cada um de nós. E na hora certa, o que basta você fazer, nós vemos que nesse texto, quando falamos para esses fariseus lá, ele não aceitava. Ele dizia, não, porque não podia, como é que pode um homem, um filho mais novo chegar para um pai e de pedir a herança com ele em vida? Lá, eles não aceitam dessa maneira. Eles não concordam que um filho tivesse essa autonomia de chegar para um pai e pedir a sua herança, se tornar um desacato. E aquele filho mais velho, ele deveria entender também que na falta do pai,
o filho mais velho seria a autoridade máxima dentro da casa. E no dia que o filho mais novo pediu a parte da herança, o mínimo que o filho mais velho poderia chegar era falar com o irmão. Dizer, meu irmão, por que você está fazendo uma coisa dessa? Falta de respeito. Teria que ter conversado com o irmão. E outra coisa que nós vemos nesse texto é que, no momento que o pai ele dividiu a herança, também deu a parte do filho mais velho. Que a Bíblia diz assim, e repartiu com ambos. Então ele recebeu a parte dele também naquele momento. Então, meus pesados, meus irmãos, que possamos cada dia aprender mais da palavra do Senhor. Que possamos meditar, vivermos esta palavra, entender que o Senhor é sobre as nossas vidas. O plano de Jesus nas nossas vidas é a salvação. O que o principal que o Senhor quer nos dar é a salvação. O que vem depois disso faz parte das bênçãos do Senhor. Mas ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu falo de certeza que se nós colocarmos o nosso propósito diante do Senhor, se nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor, não precisamos andar de um lado para o outro, correndo, preocupado, e simplesmente trabalhando. O Senhor irá te abençoar e as bênçãos virão sobre a nossa vida, além da salvação, que é o principal. Então que Deus abençoe, em nome de Jesus.